Falso. É absolutamente comum. No Brasil, a gente tem aí uma média de 500 mil casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes por ano. Então, a gente tem que ver que é uma coisa muito mais comum do que a gente imagina. As meninas correm mais risco do que os meninos? Também é falso. O que acontece é que com os meninos você tem menos, como é que eu vou dizer? Menos denúncia. Porque os meninos, em geral, não associam o abuso sexual contra eles como algo que é criminoso por desconhecimento mesmo da criança, do adolescente. Outra coisa que acontece é que, em geral, quando os meninos são assediados, né, sofrem assédio por mulheres, eles interpretam não como um abuso, mas interpretam como uma iniciação sexual que muitas vezes eles colocam até como uma coisa boa. Eles não associam que aquilo, independente de qualquer coisa, uma mulher, que corresponde mais ou menos a 20, 25% dos abusos contra as crianças e adolescentes é feito por mulheres. 75 a 80 é feito por homens. No caso das mulheres assediando os meninos, eles não veem como uma questão. E isso é um machismo da sociedade. Acham como eles um não rito de interpretam. passagem, Exatamente, eles não veem como uma coisa ruim, entre aspas. A própria família, às vezes, né, Sim. excita isso também. Sim, mas isso é uma cultura machista, porque independente de qualquer coisa, uma pessoa adulta, seja do sexo masculino ou feminino, ela não pode abusar sexualmente de uma criança nem de um adolescente de maneira nenhuma. E traz muitas consequências, né, Bia? Sim, sempre. É muito traumático a criança abusada para a vida toda. É um trauma para a vida toda. E o terceiro motivo é que quando os meninos sofrem esse assédio por parte de homens, eles tendem a não denunciar, porque ficam com medo que aquilo vá associar a um homossexualismo, também a questão do preconceito. Então, o preconceito ajuda a ficar o silêncio, né? Por isso que a gente fica sabendo muito mais de abuso contra as meninas e não contra os meninos. Mas eu tenho a concepção de que o número é bem parecido, só que tem que as mulheres aparecem mais e nos meninos não tem tanto essa denúncia, né? Ou não tem tanto esse hábito de associar que aquilo é um crime, independente de qualquer coisa. Outro mito, né, abuso sexual de crianças e adolescentes acontecem somente em comunidades pobres? Falso, super falso. A pedofilia, esse abuso de crianças e adolescentes, acontece em qualquer faixa social, em qualquer credo, em qualquer raça, em qualquer ambiente, né? Então essa questão, talvez até nos ambientes mais pobres, a coisa fique mais explícita, as pessoas saibam mais, porque geralmente ambientes mais pobres as pessoas moram mais perto, quase que colado umas nas outras, então todo mundo acaba sabendo. Mas existem casos, e muitos casos, de pedofilia entre pessoas de classe muito alta, né? É uma coisa também interessante, quando você está falando sobre isso, é que o que demonstra, e as pessoas pegam isso como um mito, porque os meios e os recursos de ajudas, as pessoas procuram mais o serviço público, então isso acaba ficando mais em estatísticas, porque às vezes é abafado na classe média alta. É mais ou menos o que acontece com bullying, né? Tipo assim, é mais fácil você ter uma denúncia numa escola pública, né, do que numa escola particular, porque assim a classe social mais alta ela tende a abafar isso de uma maneira até muito ruim. Porque, comprar até, né? Exatamente, acaba não virando estatística, a gente faz como se a gente estivesse subnotificando os acontecimentos. É verdade. E tem ainda aquela questão do antigamente está crescendo, não, sempre existiu. Sempre. Né? Sempre existiu, né? Sempre. Eu acho até que hoje a gente está mais atento a buscar até a questão da pedofilia que é feita pela internet, já tem órgãos, né, para isso já constituídos, tem o Disque 100, que é para denunciar a pedofilia, então assim, é um problema, eu acho que é um problema que sempre teve e sempre terá na humanidade. A questão é a postura da sociedade em relação a isso. Eu vou trazer mais um mito, e esse é bem interessante, eu acho que você vai poder ampliar bastante, é que um mito de que só as famílias desestruturadas acontece o abuso. Né? Errado também, falso.
Outro mito que cai. Na realidade, pode acontecer em qualquer família e muitas vezes existem pedófilos que se valem de uma estrutura familiar muito aparentemente muito forte, muito boa. São aquelas pessoas, aqueles homens que têm foto de filho, foto de netos, de toda a família reunida, e ele é um pedófilo, né? O imperador da casa. Eu costumo dizer até que o pedófilo não tem cara de pedófilo, né? Então, assim, nem a mulher que comete também a pedofilia, ela não tem cara. São pessoas, em princípio, suspeitas. Se você tiver que identificar num reconhecimento, aposte naquele que você achou que não. Porque geralmente é o homem mais limpinho, mais cheiroso, mais bem vestido, né? Não é esse... Uma vez uma mulher falou assim, só pode ser aquele homem, ele tá todo tatuado, ele tá com o cabelo raspado. Falei, aquele com certeza não é. Preconceito contra os tatuadores, não é. E que fique bem claro sobre isso, né? Que às vezes a gente começa também a falar que a criança está sonhando, que isso é coisa da cabeça da criança, porque essa pessoa é muito perfeita, ela ajuda a família toda, ele geral. é o mantenedor, ele jamais faria uma coisa dessa. E joga muito para o lado que a criança ou o adolescente ele está fantasiando isso, né? Eu acho que isso aconteceu muito e ainda acontece, por exemplo, no caso de padres pedófilos, né? Que ainda mais em cidades do interior, que são tidos como a pessoa que dá o conselho, a pessoa que é chamada. Então, assim, uma criança denunciar que está sendo abusada por um padre tem uma repercussão numa determinada comunidade, principalmente mais pobres e mais de interior, muito grande. Mas pedófilo pode ser qualquer pessoa. Uhum. Aqui tem uma que está muito próxima a essa. Só estranhos abusam de crianças e adolescentes? Totalmente falso. Para você ter uma ideia, 70% das crianças que são abusadas dentro do seu lar. 70%, tá? Dentro de suas casas. E 80% das crianças abusadas são abusadas por pessoas muito próximas. Ou seja, pai, padrasto, tio, primos. Isso vale para as mulheres também. É uma coisa mais no núcleo, né? Nas pessoas mais próximas. É muito próximo. Professor de ginástica, mas é aquele professor que os pais confiam, que cuida muito, que trata bem do seu filho, que dá força. Então, assim, não dá para você estabelecer, tipo assim, fazer um perfil, porque não existe o perfil. Existe a oportunidade daquela pessoa ter acesso àquela criança de forma íntima e praticar. É literalmente o ditado, a oportunidade faz o ladrão. No caso da pedofilia, isso funciona. Abusadores são doentes? Não, de jeito nenhum. Abusadores, a doença é quando você não tem a cognição para entender o que você está fazendo, ou está fora do seu padrão de entendimento. Os abusadores, eles sabem o que estão fazendo, eles planejam o que vão fazer. Eu digo literalmente, o pedófilo, ele sabe o que faz, com quem faz e a hora que faz. Não é à toa que ele premedita e planeja muito tempo aquela ação contra uma criança, que em geral são crianças mais que não têm muita vivência sexual, que os pais são mais ausentes, então são presas muito mais fáceis, e ele sabe disso. Na minha concepção, todo pedófilo quanto mais, né, no sentido de faz isso por prazer e por diversão, sem se importar com a criança, né, é um psicopata. E é fácil conhecer os abusadores? Não. Feios, velhos, sujos, moradores de rua. Aquilo que você já até colocou, a subjetividade falso. Falso, né? Totalmente falso. Apostem na pessoa que você não pensaria de cara. A mais carinhosa, a mais carinhosa, mais educado, mais cheiroso, mais gentil, com a fala mais comovente. Por isso que eu digo, tem todo. Tem padre? Tem médico? Tem médica? Tem. Ninguém está isento de poder ser suspeito. O que eu tenho que falar é da proximidade. Ter a proximidade, a gente sempre tem que estar vigilante. Um próprio pai? Sim, o próprio pai. Bem comum. Dentro da CPI da pedofilia, isso ficou claro. Pais, padrastos, tios. Avós, assim, também entra? Menos, mas tem avós. Tá. Nordeste tem
Outro aqui, mulheres não são abusadoras. Totalmente falso. O que acontece é que a gente tem 20 a 25% dos abusos são cometidos por mulheres. Eu ainda acho que esse número é maior. Por exemplo, há 10 anos atrás se dizia que mulher não abusava de criança. Isso era uma verdade. Hoje a gente sabe que é um mito que se desfaz. Fica de 20% a 25%, mas as mulheres abusam tanto de meninos quanto meninas. E também vai bater na questão de mães, tias, primas, pessoas sempre muito próximas. Pornografia infantil é igual a pornografia adulta? Não, porque a pornografia é falso. Porque a pornografia adulta é uma pornografia que é consentida, em geral, pelo adulto. Aquela pessoa ela quer fazer ou porque ela ganha algum dinheiro ou porque ela gosta, não interessa. Tem essa permissão e tem a vontade da pessoa, porque não é ilegal. A pornografia feita com crianças, em geral, é a contragosto, é impositiva, a criança não tem como escolher ou saber se está fazendo aquilo ou não. É crime e a criança não sabe. Ela é usada como um objeto e, em geral, alimenta uma indústria mais criminosa ainda, porque é filmado e propagado pelas redes e tem uma série de pessoas que consomem isso. Bia, isso só ocorre com os outros. Meu filho está protegido. Ele não fala com estranhos. É um grande erro, enorme, porque se os pais têm esse raciocínio, provavelmente seus filhos já são uma presa ou serão em breve, porque ninguém pode afirmar que não tem um pedófilo por perto. O que a gente pode afirmar é que conversando, explicando, falando da realidade e tendo sempre muita atenção a essas pessoas que se chegam muito extremamente bajuladores das famílias e das crianças, a gente tem que olhar com cuidado. Não estou dizendo que ter certeza, mas tem que olhar com cuidado. Ter filho não é brinquedo. Ter filho é uma missão. Quando a gente se dispõe a ter filho, a gente tem que exercer essa missão para o resto da vida. E vigilância faz parte disso.